aqui com certeza foram tocadas, abençoadas. Então, eu quero dizer ao Senhor que Deus tem usado a vida do Senhor, e para nós é um motivo de muita alegria ter o pastor como nosso pastor, amém? Vamos orar por ele? Soberano Deus, querido Pai, nós colocamos, ó Deus, ele já está na sua presença, Pai. Continua abençoando a vida dele, ó Pai, trazendo graça, que ele possa, Senhor, cumprir o seu ministério, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, que ele continua cada vez mais sendo usado pelo Senhor, como boca do Senhor, para alimentar essas famílias espiritualmente, ó Pai. Deus, dá força ao seu coração nessa noite, ó Pai. Usa de maneira poderosa, renova, Senhor, meu Deus, as nossas forças, ó Pai. Tu és aquele que levanta, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, usa a vida dele, ó Pai, para a glória do seu nome. Amém. Obrigado. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você está feliz com Jesus? Amém. É uma alegria estarmos louvando, adorando a Deus, junto com a igreja, depois de um mês, né? Porque um mês eu tirei licença para tratamento de saúde. Alguns irmãos mais próximos já estavam dizendo assim: pastor, você está muito esquecido, hein? E eu estava realmente passando aí por alguns perengues, e incluindo lapsos de memória, irritabilidade, insônia, né? E depois, tentando recordar, eu vi que já fazia 28 anos que eu não tirava assim um período inteiro de férias, inteiro de um mês, né? Para parar, descansar a cabeça de todas as leituras, de todas as preocupações e tal. E quero agradecer a Deus por esse período de renovação que o Senhor nos deu, por esse período que a igreja esteve orando. Quero agradecer aos irmãos e irmãs. Quero agradecer a compreensão e o apoio do conselho da igreja, presbíteros, pastores, sempre muito unidos em torno da causa da igreja. E tudo isso é bênção de Deus, porque aí a gente volta renovado, né? Então me aguentem mais um período aí, incomodando vocês, tá bom? Amém. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero usar esse momento para meditar. Não será praticamente uma pregação daquelas que a gente costuma fazer, mas uma meditação naquilo que Deus falou ao meu coração em alguns momentos nesse mês que passou. Quero também estender minha saudação ao Magno, que está conosco. Que Deus abençoe, querido irmão, que a sua vida seja sempre abençoada e dirigida pelo Senhor. Sinta-se bem em nosso meio, faça dessa casa aqui a tua casa também, tá bom? Amém. Queridos irmãos, vamos ter um momento de oração. Curve a sua cabeça e peça para que Deus fale ao teu coração. Peça para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais para aquilo que Deus tem. Senhor Deus, nós estamos nesta noite na tua presença, estamos no teu altar, queremos te ouvir, queremos ouvir o teu falar ao nosso coração. Mas, Senhor, para isso nós queremos esvaziar a nossa mente, nossos sentimentos, esvaziar nossas resistências, esvaziar nossos bloqueios para ouvir o Senhor falar, ouvir a tua palavra. Senhor, que nessa noite, nesse momento em que separamos para te ouvir, nosso coração seja alimentado, nossa alma seja alimentada por ti, que a glória do Senhor se faça presente de uma forma especial. Em nome de Jesus, unge nossos ouvidos para ouvir-te, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Eu quero falar sobre o seguinte tema: encontrando Deus nos lugares improváveis. Encontrando Deus nos lugares improváveis. Há um anseio no coração do ser humano de encontrar com Deus.
Aliás, esse anseio tem aumentado. A busca por religiões tem aumentado, mesmo em países que se declaram religiosos ou ateus, ou sem religião, ou materialistas. Há uma busca intensa agora por Deus, por aproximar-se de Deus, por ouvir Deus. Alguns países estão passando por um avivamento espiritual entre o povo cristão. É a sede, é a terra sendo cheia do conhecimento e da glória de Deus. Por essa razão, pessoas de diversas classes sociais, etnias, culturas, têm buscado um encontro com Deus. Alguns de forma assertiva, outros buscam o Deus certo no lugar errado, ou então buscam o Deus errado no lugar errado, e assim por diante. Mas esta busca é intensa. Buscam um encontro com Deus, muitos já assinalando lugares para a sua religiosidade, vão para grutas em forma de romarias, buscar um encontro com Deus. Outros vão a lugares de reclusão, de autoflagelação. Outros vão para as catedrais buscar a Deus. E quando houve o incêndio da Catedral de Notre-Dame em Paris, eu estava ouvindo um determinado comentarista e o repórter perguntava o que faz uma catedral ser uma catedral, por que não uma igreja? E aí é interessante que a pessoa que estava explicando disse porque Deus está mais presente lá. E aí ele explica algumas coisas assim. Ele diz, por exemplo, que a torre está sempre apontando para o céu, que o altar está no lugar onde o sol nasce, então é o lugar de vida. A porta de entrada é o lugar voltado para onde o sol se põe. Então você está sempre buscando a vida e assim por diante. E essa sensação de lugar dá a impressão que Deus está mais perto, dá a impressão que Deus está ali e não está em outro lugar. No imaginário religioso da população é assim que as coisas funcionam. Mas nós, os evangélicos, também não ficamos muito longe deste imaginário, porque existe essa tendência de identificar Deus em alguns lugares e não em outros. Por exemplo, nós, quando vamos assim, chegando numa cidade, de repente, num local onde você está chegando de avião, o avião está pousando lá, você já vai logo pensando assim, onde será que é uma igreja? Que onde vai ter uma torre, uma cruz? Onde vai ter a igreja com letreiro tal? Porque é lá que eu vou cultuar, é lá que eu vou encontrar Deus nesses dias que estou trabalhando. Pensamos em encontrar Deus dessa forma. Você fica pensando assim, Deus está mais presente numa vigília de oração do que numa escola dominical. E não, Ele está tanto presente lá como aqui. Deus está mais presente numa reunião de oração do que lá no meu trabalho na segunda-feira. Não, Ele está tão presente aqui quanto vai estar com você amanhã, quando você estiver lá no seu trabalho, na sua lida no dia a dia. Mas estranhamente, a Bíblia nos mostra Deus sendo encontrado em lugares improváveis, lugares que nós menos esperamos. E alguns personagens da Bíblia encontraram Deus nesses lugares ou nessas situações, e que nos ajudam a entender que nós podemos encontrar Deus nas mesmas situações. O primeiro deles que eu quero citar, abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 28, versículo 16, é Jacó. Gênesis 28, versículo 16. E o texto diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quer repetir isso comigo? Vamos lá? Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia.
Esse texto, se você ler o capítulo inteiro, o capítulo anterior, esse capítulo, o capítulo seguinte, você vai encontrar aqui a vida de Jacó. E vai encontrar o pior momento de Jacó. O momento mais crucial da sua vida. É o momento que ele está indo embora da sua casa, deixando a sua mãe, que ele amava, a sua mãe o amava, deixando o seu pai, que apesar do amor de pai, ele enganou o pai. Está deixando o ódio do irmão, o irmão carregado de ódio, prometendo matá-lo o dia que os pais morressem. E nessa situação é que Jacó vai embora da sua cidade, vai embora do seu lugar e vai para buscar abrigo junto àquele que seria o seu sogro Labão. Mas a Bíblia diz que ele anda, ele corre, ele vai pelo deserto, e quando não tem mais forças, ele precisa dormir. E ele não tem onde dormir. Ele dorme com a cabeça sobre um travesseiro de pedra. É a pior noite da vida de Jacó. Mas nessa pior noite, ameaçado, abandonado, sem saber para onde ir, como seria recebido, é que ele tem o sonho dos anjos descendo dos céus, indo, descendo, subindo com uma escada. A Bíblia diz uma escada posta entre o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam. E naquela noite Deus falou com ele. E naquela noite Deus fez promessas sobre a descendência de Jacó, sobre a terra de Jacó, sobre a bênção que ele receberia. E a pior noite da vida acaba sendo a noite de maior esperança. E ele se levanta revigorado, renovado no outro dia. E ele diz exatamente isso: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Sabe, existem momentos da vida que nós estamos em apertos, como Jacó, estamos inseguros como Jacó, estamos sem saber de onde estamos saindo, para onde estamos indo, estamos perdidos na vida, perdidos nas decisões, nas escolhas, perdidos em determinadas situações que a gente nunca esperaria estar perdido. E é nesse momento que Deus se faz presente e você acaba dizendo: na verdade Deus estava nisso, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Mas também nós encontramos outro personagem da Bíblia que acaba tendo o seu encontro com Deus, e isso está em Juízes capítulo 6, alguns livros para frente você vai encontrar, depois de Reis, Samuel, aí vem Juízes, ou melhor, depois de Deuteronômio, Josué, aí Juízes capítulo 6, versículos 11 a 16, nós encontramos Gideão. E Gideão tem um encontro com Deus de uma forma improvável, num lugar também improvável, e de um jeito que ele não esperava e ninguém esperaria ter um encontro com Deus nesse lugar. Ele encontra Deus no ambiente de insegurança. Jacó encontra Deus nos apertos da vida. Gideão encontra Deus nos momentos de insegurança. E o texto diz, Juízes 6, do 11, indo até o 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Israel estava sendo invadido por um povo chamado midianitas, da terra de Midian, e esses homens vinham e roubavam toda a providência. Os israelitas plantavam, eles vinham e roubavam o que se plantou, roubavam o gado e tinham maior poder de armamento e podiam fazê-lo dessa forma, estavam oprimindo Israel. E Gideão, para não perder o trigo da família, se escondeu no lagar. Lagar era o lugar onde se pisava a uva ou a azeitona.
A uva para fazer o vinho após as colheitas de vinho, de uva, ou então a azeitona para ser pisada e fazer o azeite. Mas ele estava escondido nesse pequeno poço, malhando trigo para que ninguém o visse e para que ele colocasse a salvo o que a família deveria comer. Continuando a leitura, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino ele levando um susto, valente, por que Deus está me chamando de valente se eu estou aqui escondido? Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família, veja bem, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, considerando o fato que Manassés era talvez a tribo mais pobre, ou uma das mais pobres, dentre as 12 tribos de Israel. E aí o Gideão diz: eu sou da família mais pobre, da tribo mais pobre de Israel, e eu sou o menor da família, e eu, o menor da casa de meu pai, versículo 15. Em outras palavras, se eu estou na tribo eu estou na tribo inferior, e na família mais pobre da tribo mais inferior, e eu sou o menor da casa, em outras palavras, eu sou o pior dos cidadãos dessa nação. É o que ele está dizendo. Versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. O fim da história você conhece. Ele reúne os 300 homens para a batalha, vai e vence a batalha. Aliás, não é ele que vence, é o Senhor que vence por ele. Eram dias de opressão, e Deus vai, a menor das tribos, a menor das famílias, e o menor da casa do seu pai, o menos importante. E em dias de insegurança, nós vivemos em dias de insegurança. As nações estão vivendo um ambiente de insegurança. Coreia do Norte nessa semana dialogando e pedindo apoio para a Rússia, e se distanciando novamente do diálogo com os Estados Unidos. E isso causa um mal-estar. O que vem por aí? Novamente as tentativas de se fazer, planejar a bomba atômica naquele lugar. A Venezuela da mesma forma, flertando com a Rússia, formando um exército paralelo, um exército de 2 milhões entre homens e mulheres, prontos a lutarem numa revolução civil e sangrenta, se necessário for. E a economia, por causa dessas coisas, oscilando, uma semana para cima, uma semana para baixo, uma semana de otimismo, uma semana de pessimismo. E o mundo está tão interligado, está tão rapidamente ligado na informação, que todas as informações correm em segundos, e esses segundos refletem nas bolsas de valor, no dólar e tudo mais. Lá pelos idos de 1890, Abraham Lincoln morreu. Sabe quanto tempo a notícia da morte dele demorou para chegar na Europa? 13 dias. 13 dias a notícia de que morreu o presidente dos Estados Unidos naquela ocasião. Hoje,
acontece um atentado em algum lugar da Europa, em 13 segundos, os reflexos já estão nas bolsas de valores, que estão despencando, dólar subindo, em razão disso o real descendo e ameaçando o emprego, e ameaçando as empresas, e o juro já oscila e tudo mais. Esse é o mundo em que vivemos. O Brasil continua sendo um país violento, manchado pelo crime, pelas drogas, pela decadência moral, e a gente pergunta: onde está Deus? As igrejas sendo sufocadas por todo tipo de teologia, de ensinamento, divididas, crentes balançando nas suas convicções, a ansiedade do próprio cristianismo pelo mercantilismo, por esta fé barata dos negócios e das barganhas com Deus, e a gente pergunta: onde está Deus? E Deus continua onde Ele sempre esteve e nunca saiu de lá. Aleluia! Isso me faz lembrar de um testemunho do pastor Marcos Inhauser. Ele contou isso quando esteve aqui pregando algum tempo atrás, não sei se todos estavam, mas ele, sendo líder de uma determinada denominação aqui no Brasil, uma das igrejas em São Paulo, nas imediações de Campinas, estava tendo um determinado problema, uma das congregações, e ele foi chamado para solucionar aquele problema, e chegou lá. O problema era muito maior do que se pensava. O pastor local já tinha abandonado a congregação e deixado um rastro de escândalos, inclusive na parte financeira e tudo mais, e a frequência já era baixa e havia despencado para quase zero. E a reunião naquela noite, depois do culto de domingo, era justamente para terminarem os trabalhos daquela igreja. E a ideia era a seguinte: vamos terminar tudo, né? Para que continuar investindo aqui o nosso tempo, a nossa força evangelística, missionária, se a gente pode usar isso em outro lugar? E aí estavam reunidos no templo para a fatídica reunião de fechar aquela igreja. De repente ouviu-se um barulho grande, né, de um bêbado, um ébrio, chegando de bicicleta, e você já sabe a barulheira que um bêbado faz para andar de bicicleta, quando está bem bêbado, né? Sabe, né? Ele vai despencando, bate a bicicleta, cai, levanta e tal, e aquele barulho na porta da igreja. E aí, de repente, aquele homem deixou a bicicleta e veio para onde estava a reunião, e ele veio e disse assim: Deus está nesse lugar. E todos tentaram continuar a reunião, e ele disse novamente: Deus está nesse lugar. E ele foi continuando e falando: Deus está nesse lugar. E aí interromperam a reunião para perguntar para ele: o senhor não quer uma oração? O senhor não quer que a gente dê um cafezinho forte para o senhor se acalmar e tal? Ele: não, Deus está nesse lugar. Mas por que Deus está nesse lugar? Aí ele disse o seguinte: quando eu era pequeno, eu ia com a minha mãe nos trabalhos da igreja. Ela servia a Deus, e eu também servia ao Senhor. E servindo a Deus, nós íamos às vezes orar no monte, íamos junto com os irmãos da igreja, e quando chegava no local do monte, orando, clamando, buscando a Deus, cultuando a Deus, às vezes, na maioria das vezes, um cheiro bom, um perfume exalava naquele lugar, e minha mãe voltava dizendo: Deus está nesse lugar. E ele disse: quando eu estava passando de bicicleta aqui na frente, eu senti o mesmo cheiro, o mesmo perfume. Então, Deus está nesse lugar. E o bêbado parou de falar, e os irmãos começaram a olhar uns para os outros, e assim como que dizendo: será que faz sentido?
E aí, de repente, o bêbado continuou dizendo assim: nunca desistam de cultuar a Deus aqui, porque Deus está nesse lugar. Sabe o que aconteceu? A igreja continuou. Está lá, hoje. A igreja para a glória de Deus em pé. Não por causa do sermão do pastor, por causa do sermão do bêbado. Mas Deus está nesse lugar. Aleluia. Deus está, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Talvez você esteja vivendo tempos de insegurança ou incerteza, como Gideão. Talvez esteja vivendo a semana fugindo dos midianitas, salvando o trigo para a semana que vem, ou se escondendo no lagar e achando que Deus está ausente, que Deus foi embora. Eu quero te dizer, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Deus continua. Outro personagem que nós encontramos é Paulo, que encontra Deus em meio às tempestades. Se você puder, abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 27, versículos 23 a 24. E o texto diz: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, pela sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Atos 27, 23 e 24. Paulo, nessa ocasião, era prisioneiro. Preso, ele estava indo para Roma, para ser julgado, e depois de julgado, ele foi morto. Ele ia para Roma na condição de prisioneiro, ele que havia planejado ir para a Espanha evangelizar e não chegou a ir. Ele que havia planejado ir para Roma evangelizar e pregar, ele queria pregar o evangelho para o próprio imperador César, mas não conseguiu, não foi possível, e agora ele está indo como prisioneiro. Ele poderia muito bem ir de cabeça baixa, ir ruminando, ir murmurando palavras contra o seu destino. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi como um servo, orando, adorando a Deus, evangelizando pessoas, sendo útil em todas as coisas naquele navio, passando orientações. Ele teve uma visão de naufrágio antes de sair do porto de Creta. E eles pararam, e Paulo disse: não saiam, não vamos sair de Creta, vamos esperar passar o outono, vamos esperar passar o tempo das tempestades, e aí a gente vai. Vamos esperar passar o inverno, depois nós vamos. E o comandante disse: bom, você é prisioneiro, como prisioneiro, é lógico, você vai querer enrolar o máximo possível a viagem, né? Então, aí o comandante pergunta para quem tem maior autoridade naquela comitiva, e os mais experientes dizem: não, nós precisamos ir, precisamos salvar a carga de trigo. E aí acabam indo, e no caminho tem a tempestade, no caminho vem a tempestade, e no meio da tempestade Deus aparece a Paulo, o anjo do Senhor aparece a Paulo, e traz uma palavra de Deus ao apóstolo. Sabe, quando a vida está tempestuosa, a gente pensa mais em tragédia, em perda, em naufrágio, e nós não imaginamos a presença de Deus, pelo contrário, a ausência de Deus. Não o cuidado de Deus, mas o descuido de Deus. Não a presença de Deus, mas o abandono de Deus. E há um texto, no mínimo intrigante na Bíblia, no profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Por vezes nós esperamos encontrar Deus apenas na calmaria da vida, e Deus se manifesta na tempestade.
Por vezes nós pensamos em encontrar Deus quando as coisas estão indo bem. O céu é de brigadeiro, o mar está para peixe, e nós dizemos: Deus está aqui. E por vezes Deus está na tempestade, para nos ensinar coisas muito mais profundas sobre a vida. Foi no meio de uma tempestade que Deus falou com Jonas, e Jonas voltou-se para Deus e para o seu projeto missionário. Foi em meio a uma tempestade que Deus falou ao coração de Martinho Lutero. Martinho Lutero estava estudando, se preparando, tinha outros planos para a sua vida, para a sua carreira, lá no século XVI, na Alemanha. E Deus estava falando e tocando no seu coração que ele precisava ir para estudar a palavra de Deus, para tornar-se um pregador, para tornar-se um anunciador do Evangelho, e ele resistindo. Numa determinada ocasião, ele estava indo com um amigo pela floresta até chegar na cidade onde moravam, e houve uma tempestade, e raios e trovões, uma tempestade muito intensa, os dois a cavalo. E o que estava à frente, amigo de Martinho Lutero, companheiro de viagem, nessa ocasião, indo à frente, alguns metros à frente, caiu um raio e lhe foi fatal. Aquele homem, amigo de Lutero, morreu ali na hora. E Martinho Lutero entendeu que Deus estava falando ao seu coração através daquela tempestade. Aquele foi o momento da entrega, foi o momento dele deixar a sua cavalgadura e dizer: Deus, eu me entrego aqui e eu vou entrar no seu projeto para a minha vida. E se nós estamos aqui como cristãos protestantes, como evangélicos, é porque Deus, no meio de uma tempestade, falou a Martinho Lutero lá no século XVI, e tudo isso começou a acontecer. A tempestade. Nas tempestades da vida. Outro homem chamado John Newton, era traficante de escravos, era considerado um homem perverso, talvez um dos homens mais violentos da sua época. John Newton mandava matar, prender, soltar. Ele tinha nas suas mãos, pelo seu poder financeiro, a justiça da época. E ele era um homem considerado mau em todos os aspectos. E sua mãe, crente, sempre orando por ele, sempre buscando a Deus pela sua vida. E a sua mãe lhe deu um livrinho escrito por um pregador, um grande intercessor da Idade Média, chamado Thomas A. Kempis. O livro A Imitação de Cristo. Ele zombou da mãe e guardou aquele livro na gaveta do navio, do timão do navio, onde ali ele traficava os escravos, trazia centenas de escravos em cada viagem para vender nos Estados Unidos da América. E John Newton, numa viagem, sofreu uma tempestade. E o navio começou a ser açoitado. E ele teve a nítida impressão que todos iriam morrer. Ele perdeu todo o comando do navio. E o navio começou a se despedaçar. E ele então, no meio daquela tempestade, agarrou aquele livrinho, orou e disse: Senhor, se nós sairmos dessa tempestade, eu vou me render ao Senhor. Eu vou me render a Ti. Milagrosamente, eles conseguiram se salvar. Ninguém morreu, terminaram a viagem e John Newton ali entregou a vida para Jesus, se tornou um pregador do Evangelho, escreveu o lindo hino Maravilhosa Graça. Graça maravilhosa, quão doce canção. E por causa de uma tempestade. A pergunta é: a vida está tempestuosa? E no meio da tempestade você está perguntando onde está Deus? A resposta é a mesma de Jacó: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia.
Também o mesmo apóstolo Paulo encontra Deus em portas fechadas. Um pouco adiante, em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Folheie a Bíblia, alguns capítulos aqui para frente. Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando o Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Porque o Espírito Santo não permite que um missionário pregue o Evangelho onde ele está querendo ir para pregar o Evangelho. Porque o Espírito Santo fechou portas que precisavam estar abertas para a evangelização. Algumas explicações nós encontramos entre comentaristas bíblicos. Uma delas é que a Ásia só foi evangelizada como foi por causa da ação de Paulo. Se Paulo tivesse ido nas viagens que ele intencionava ir, outros pontos, como a Macedônia, por exemplo, não seriam evangelizados. Também na Ásia, Paulo foi preso, teve perseguição que ele não teria em outros lugares. E por causa da perseguição, preso, ele escreveu as cartas, que hoje formam a maioria das epístolas do Novo Testamento que nós temos hoje em mãos, como palavra de Deus. Deus está trabalhando escondido nas portas fechadas também. John Wesley foi pregar o evangelho aos índios na América, no tempo da colonização. Ele se preparou e foi muito empolgado, e foi para entregar a sua vida por aquela causa, e foi um insucesso. Ele voltou de lá depressivo, ele não teve sucesso nenhum levando o evangelho para os índios. Pelo contrário, não conseguiu alcançar o coração de ninguém pregando o evangelho, voltou frustrado, voltou questionando a sua vocação. A porta estava fechada. Mas porque a porta se fechou para o trabalho missionário dele, é que mais tarde ele começou a orar com os seus amigos e nasceu o grande avivamento na Inglaterra, o avivamento espiritual. E depois desse grande avivamento nasce o movimento metodista, porque uma porta se fechou lá atrás e Deus havia fechado. Quando você tem portas fechadas, você pode reagir de duas formas. Uma delas é amargando o coração e dizendo assim: eu esperava isso, eu queria isso, eu pensava que Deus estava nessa direção e Deus fechou. E aí você amarga o coração e fica quieto e fica mastigando aquilo ao longo da vida. E outra forma de agir é tentar encontrar Deus nas portas fechadas. Um seminarista reprovou. E porque reprovou, e ele iria perder mais um ano, ele saiu do curso. Saiu do curso e no seu coração ele disse: eu não quero mais servir a Deus desse jeito. Porque eu estudei, me esforcei, está aí, ó, reprovei. Se tornou um membro de igreja amargo. Até hoje ácido, crítico. Um segundo seminarista reprovou. Perdeu o ano também. Mas continuou no outro ano o curso. Ele disse: alguma coisa Deus tem nisso. Eu estudei, me preparei, mas rodei. Estou reprovado. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele repetiu o ano seguinte. No ano seguinte, na sua classe, ele encontrou a sua amada, que depois seria a sua namorada e seria a sua esposa. E os dois juntos foram chamados por Deus para a obra missionária. E foram para o campo missionário. Hoje fazem um lindo trabalho lá entre aqueles povos das Filipinas, da Ásia, aqueles povos.
E ele sempre brinca dizendo: Deus me reprovou porque ele tinha projetos maiores na minha vida. Sabe, quando Deus fecha portas, Ele está querendo dizer alguma coisa. Ele não está ausente. Eu quero convidar você para ficar em pé. A porta se fechou. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Algumas conclusões. A primeira delas: Deus pode ser encontrado em qualquer lugar, sempre e em qualquer lugar. É por isso que o profeta Isaías diz, em nome do Senhor, o Senhor dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então você pode achar Deus nas tempestades, nos apertos, nas portas fechadas. Segunda conclusão: Deus não nos trata como filhos mimados e dengosos, mas Ele promete sim a sua presença. Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, pois, porque sou contigo. Por vezes nós vamos passar por essas situações adversas, mas Deus dizendo: eu sou contigo. Deus também nos acode. Outra conclusão que eu tiro: Deus nos acode nos lugares mais improváveis, para mostrar que Ele está atento e nunca desiste de nós. Aleluia. Curve a sua cabeça. Se Deus falou ao seu coração de alguma forma nessa hora, eu quero